Como assim, gente? Como assim estou sentando aqui nesse momento pra gente falar sobre o fim de Who Made Me a Princess? Meu Deus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o final de Who Made Me a Princess. Aliás, tava tentando procurar a novel pra ler e não acho completa. Eu sei que ela já foi finalizada, né, mas em coreano, assim, sem chances de ler em coreano. Então, queria, né, ler ela pra trazer pra vocês algumas informações diferentes, mas eu não consigo achar. Se você aí sabe de alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não é que Who Made Me a Princess chegou ao final, no capítulo 125, com uma arte belíssima, uma história aí que vai ficar no coração de muitas pessoas, com dúvidas sobre os relacionamentos românticos e na espera dos capítulos bônus. E a história ela finaliza com a princesa e todos que a amavam viveram felizes por muito tempo, em uma terra de lindas primaveras e verões radiantes. Sim. Gente, que final perfeito e maravilhoso! Causa um impacto que deixa assim, sabe, um quentinho no coração, uma questão de nostalgia, uma questão de magia, de, sabe, mundos mágicos e que finalmente tudo deu certo e finais felizes. É muito lindo esse final, me arrepia assim lembrar dela, da história por um completo assim. Ela é a história mais famosa, na minha opinião, feminina. Se você nunca ouviu falar de manhwa, geralmente a primeira história que você tem mais contato ou que você vê um desenho é Who Made Me a Princess. Não foi o primeiro manhwa que eu li, mas foi o primeiro manhwa que eu pesquisei. Eu lembro até hoje que eu vi umas imagens de Who Made Me a Princess, eu não sabia do que se tratava, não sabia se era uma história, não sabia se dava pra ler pelo computador, se tinha pra comprar, se era apenas em outra língua e as pessoas liam e comentavam aqui no Brasil, então eu não sabia nada. E uma vez eu joguei o nome da história no Google, mas não sei se for por jogar errado, eu não encontrei nada, não encontrei a história, eu encontrei imagens, né? Mas não encontrei aonde eu pudesse ler, não encontrei ninguém falando. Isso foi ano passado. E depois que eu procurei sobre Who Made Me a Princess, eu não procurei mais nada, porque como eu não achei nada, eu desisti. Então, eu comecei a ver mais imagens que me chamavam a atenção de outras histórias. Por incrível que pareça, o primeiro manhwa que eu fui ler foi Charlotte Tem 5 Discípulos, ano passado, lá pela metade do ano. Mas mesmo assim, Who Made Me a Princess foi uma das primeiras histórias que eu li. Só que com os extras, assim, do último capítulo de Who Made Me a Princess, a gente consegue ver que a história vem sendo produzida por 5 anos. Então, quem acompanha essa história há mais tempo deve estar muito mais emocionado ou até mesmo muito mais chocado que a história finalmente chegou ao fim do que eu. Então, eu sou uma novata, né, nesse mundo, não acompanhei Who Made Me a Princess desde o começo porque eu nem sabia que existia esse mundo de manhwas. Pra mim, eu tava muito perdida. Como esse vídeo é pra gente comentar sobre o final dessa história, deixa aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o final dela, se você gostou, o que você sentiu, toda a tua análise que eu vou adorar ler depois, então pode se sentir acolhido e você vai ter algum lugar pra você comentar sobre o final dessa história. Aproveita e escreve aqui, né, um comentário aí pra registrar que você acompanhou essa história. Eu tinha lido, eu acho que uns 100 capítulos, tá? Mais ou menos nessa faixa. Parei de ler e aí vieram alguns inscritos comentar pra mim que Who Made Me a Princess tinha chegado ao fim. Como eu tenho, assim, muitas histórias pra ler, muitas coisas pra fazer, eu não estava acompanhando Who Made Me a Princess capítulo por capítulo. Então eu peguei esses últimos capítulos que eu precisava ler, li todos de uma vez e, assim, confesso que o plot twist que mais me causou emoção já tinha passado. Eu não sei em que capítulo que era, mas eu lembro que eu já tinha lido aquela parte onde a Atanasia faz as pazes com o seu pai. Era aquela parte onde há a cumplicidade, ao perdão, ao amor, há uma conversa entre o Cloud e a Atanasia, onde os dois se perdoam, onde ela perdoa ele por ter feito coisas a ela. É o momento, na minha opinião, mais marcante de Who Made Me a Princess, quando a Diana dá um jeito no Cloud, e aí ele percebe o que ele estava fazendo de errado e a maldição, a magia negra se quebra. Pra mim, esse é o ápice da história, não é o final, não é a coroação, não é o conflito com o irmão, não é o conflito com aquele espírito que tomou o corpo do irmão, não é nada disso. Pra mim, realmente, a melhor cena, a cena de mais impacto é quando, né, o Cloud pede desculpa pra Atanasia e ela chora, e eu choro, e todo mundo chora, porque eu chorei nessa cena, e eu li 2 vezes essa cena, porque eu queria relembrar ela. A
coroação é muito bem desenhada, é muito bem escrita, é muito bonito a gente ver todo o trabalho da obra. Eu acho que o artista se superou nesses últimos desenhos. Marca muito essa história pela leveza do desenho, pela emoção que ele passa. A Atanásia é linda, eu acho que é uma das protagonistas mais bonitas dos manhwas, porque assim, ela é perfeita. E uma coisa que eu gostei de saber foi porque que a Atanásia não estava sendo desenhada mais velha. É claro que a gente tem o desenvolvimento da história, o crescimento do personagem, mas eu senti falta de ver a Atanásia mais adulta, desenhada. Quando eles colocam a imagem dela mais velha no último capítulo, nossa, eu acho ela muito mais bonita, condizente com a história, porque qual que foi o motivo deles não desenharem a Atanásia mais velha, segundo o autor? Porque senão ia parecer que o Cloud não era pai dela, ia parecer que eles eram irmãos, já que quem possui a mana deles envelhece com mais tempo, assim, então vai chegar uma hora que a Atanásia vai estar com uma aparência tão jovem ou parecida ali com o Cloud e não vai parecer que é pai e filha. Então foi por isso o motivo deles não envelhecerem o personagem, e enquanto, né, o Ezequiel e o Lucas eram envelhecidos, a Atanásia ficou pra trás. Senti falta disso na história, mas, né, com essa justificativa foi escolha do autor, não tenho nada a acrescentar, contanto queria ter visto ela mais velha nas páginas da história. Uma outra coisa que me marcou também foi a questão do Cloud se sentir triste, porque uma hora a Atanásia vai crescer, vai encontrar o seu amor e vai finalmente deixá-lo, sabe? Vai esquecer dele, vai abandoná-lo e ele tá com aquela tristeza. E essa tristeza, ela bate com a tristeza do leitor, porque ele tá triste porque tá chegando ao fim e é o que a gente tá sentindo. Só que claro que são sentimentos por motivos diferentes. Ao tempo que ele tá se sentindo triste porque a Atanásia tá crescendo, a gente tá se sentindo triste porque a história tá acabando. E quando ele não revela isso pra Atanásia, ele guarda isso como se a gente pudesse interpretar que ele tá triste porque finalmente, né, a história tá chegando ao fim. Tava triste junto com a gente. A gente não tem uma resolução sobre quem a Atanásia ficou. Talvez eles deixarem isso em aberto seja uma coisa boa, não seja uma coisa tão ruim assim. Porque o desenvolvimento com os dois personagens, eu acho que os dois são bem desenvolvidos. Eu sei que a maioria das pessoas quer que ela fique com o Lucas, mas assim... sei lá, gente, não consegui chegar a um consenso. Talvez eu tenha que reler essa história, porque faz tempo que eu li ela. E talvez aí eu consiga criar uma opinião forte sobre isso. Eu sei que na novela ela fica com o Lucas. O Lucas é um personagem mais marcante do que o Ezequiel, na minha opinião. Mas faltou nessa questão de quem ela escolheu. Mas talvez isso tenha dado, né, abertura pra você imaginar o final que você queria realmente com o personagem que você queria. Não tenho nada a reclamar sobre o final de Who Made Me a Princess, e nessa fica essa questão dessa nostalgia, essa questão de... nossa, Who Made Me a Princess acabou. Mas aí, pra deixar vocês com a imaginação fértil, se a coroação dela foi tão espetacular, tão linda, imagine se o autor fizesse um capítulo extra muitos e muitos anos depois, com o casamento dela. Gente, pense na Atanásia com um vestido de noiva e uma pessoa que ela escolheu pra dividir o resto da sua vida. Eu só consigo imaginar, assim, a preciosidade que seria, né, um desenho do casamento da Ati. Mas isso aí vai ficar só pras nossas imaginações, porque não tem nada programado nesse estilo. Tem histórias extras, por exemplo, ela indo visitar a Janete, e mais algumas lá, mas nada assim que mostre com quem ela irá ficar no final, pelo que a gente pode ler do último capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo mais curto, só pra gente comentar sobre esse marco de que Who Made Me a Princess acabou, e pra você deixar um comentário, né, nesse vídeo, pra você ter espaço pra expressar suas emoções e pra ter alguém pra conversar. Espero que vocês gostem desse espaço e eu deixo agora a palavra pra vocês e vou ler todos os comentários desse vídeo, prometo. Tá bom, gente? Então foi isso. Então eu fui!